Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Uma mensagem de Deus para o seu coração, para toda a família. As empresas que estão oportunizando esse programa são as seguintes: Boa Vista Comércio de Equipamentos, academias em geral, Barbearia Molina, cuidando do seu visual, e Vienge, projetos de engenharia e arquitetura. Como empresas de apoio, CB Imóveis e Moda Vírus. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Meus amigos e irmãos, estamos vivendo um tempo em que ninguém sonhava. Lojas e escolas fechadas, famílias trancadas dentro de casa e todos observando as orientações de higiene para poder combater a pandemia. Estamos todos num clima de apreensão, tensão, mas também confiando em Deus, que as orações de todo o povo está surtindo grandes efeitos. Deus tem o domínio e nunca perderá o controle. Nós é que dependemos do cuidado e amor de Deus. Nesse programa, queremos transmitir uma palavra com o tema Medo não, coragem sim. E o versículo base nós encontramos no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 3, que nos diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Como alvo desse programa, você perceberá que todos nós estamos sujeitos a momentos de ansiedade e medo, e como o rei Josafá, precisamos aprender a colocar sempre os nossos olhos em Deus. Ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador e com Ele o perdão de todos os nossos pecados, continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Já somos novas criaturas, mas a nossa velha natureza ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm. Sendo assim, não é anormal ficarmos ansiosos, com medo, desanimados e abatidos. O próprio apóstolo Paulo experimentou tais sentimentos em sua vida cristã. Lá em 2 Coríntios 6 em diante você poderá observar isso. Qual de nós não se sente ansioso e com medo diante de uma enfermidade, do desemprego, de uma crise familiar, da violência que nos cerca, dos desafios que temos que assumir ou mesmo diante das lutas pelas quais estamos passando? Há uma distinção entre a ansiedade normal, que é uma reação natural diante dos perigos e ameaças, e a ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo é inexistente. Quando o povo de Israel era escravo lá no Egito, também viveu momentos de ansiedade, pois bem perto deles estavam acontecendo sinais chocantes. Como o faraó não permitia a saída do povo, através de Moisés era anunciada a chegada de 10 pragas. As 10 pragas do Egito, registradas na Bíblia, têm um significado profundo e trazem lições importantes para cada um de nós. No livro de Êxodo, Faraó não queria libertar aquela gente e foi preciso que Deus lançasse 10 pragas sobre os egípcios para que o seu povo, enfim, pudessem deixar aquele local. As 10 pragas do Egito foram terríveis e, ao mesmo tempo, uma grande manifestação do poder de Deus, pois, através delas, Deus humilhou Faraó e todos os seus deuses falsos. Mas as pragas do Egito
não serviram apenas de lição para os egípcios. Há muitas coisas importantes que nós também podemos aprender. Vamos então analisar as 10 pragas e ver o que cada uma delas tem a nos ensinar. Nós encontramos no livro de Êxodo a partir do capítulo 7. Veremos que pessoas sem Deus ficam expostas a diversas pragas, situações de desespero, mas quem serve a Deus é guardado, é protegido. Na Bíblia vemos a primeira praga foi a praga do sangue. Quando Moisés e Arão pediram a libertação dos hebreus, o faraó rejeitou seu pedido. Então Deus tornou a água do rio Nilo em sangue. Isso mesmo. Ninguém conseguia beber a água do rio e todos os peixes morreram. Mas os magos do faraó também conseguiram transformar a água em sangue, porque o diabo também tem um certo poder. E por isso o faraó não quis libertar os hebreus. Essa primeira praga foi um grande golpe para o Egito, pois o rio Nilo representava a vida do país, já que todo o seu sustento dependia dele. Não havia outra fonte de água para beber e irrigar a terra. Por isso os egípcios adoravam aquele rio. Mas o Senhor o transformou em um lugar de morte e mostrou a eles e a todos nós que o Senhor sempre será a única e verdadeira fonte de vida. A segunda praga foi a praga das rãs. Deus mandou Arão estender a sua vara sobre as águas do Egito e rãs subiram cobrindo toda a terra. Elas invadiram as casas de todas as pessoas. Mas, de novo, os magos conseguiram fazer com que os sapos também surgissem e por isso o faraó não deixou que os hebreus fossem embora. Para os egípcios, a rã era associada à deusa da fertilidade. Geralmente elas apareciam quando o rio Nilo estava cheio, mas nunca tinham aparecido tantas rãs como daquela vez em que Deus ordenou. Em vez de ser símbolo de bênção, Deus transformou a rã em um grande problema e novamente humilhou os deuses falsos do Egito, provando que ele tem poder sobre tudo. Assim também, se nós vivermos em desobediência, sofreremos as consequências. A terceira praga que a Bíblia nos apresenta lá no Egito foi a praga dos piolhos. Deus mandou Arão bater no pó com sua vara e surgiram piolhos sobre as pessoas e os animais em toda a terra. Dessa vez, os magos não conseguiram fazer o mesmo. Com a praga de piolhos, até os magos do faraó tiveram que reconhecer que só um Deus muito poderoso poderia fazer algo tão extraordinário. Com essa praga, o Senhor nos mostra que Ele é mais poderoso que qualquer outra força e que não devemos ficar iludidos com as falsas promessas de outras religiões, porque Ele é o único que pode nos salvar em qualquer situação. A quarta praga foi a praga das moscas. Depois dos piolhos, Deus enviou enxames de moscas sobre o Egito que arruinaram a terra. Mas as moscas não entraram na região onde os hebreus moravam. O povo de Deus sempre é protegido. Como sabemos, esses insetos causam grande desconforto e transmitem muitas doenças. Isso mostra que Deus atacou a saúde e trouxe grande desconforto para os egípcios, mas poupou o seu povo, mostrando que os deuses egípcios não tinham poder nenhum sobre a vida dos seus escolhidos. E para nós, Deus também prova que Ele sempre cuida dos seus filhos. Quem ama a Deus e anda nos seus caminhos está debaixo de sua proteção e não sofre o castigo dos ímpios. A quinta praga que a Bíblia nos mostra foi a praga da morte dos rebanhos.
Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios em um só dia. Leia Êxodo 9:2. O faraó investigou e descobriu que nenhum animal dos hebreus tinha morrido. Alguns deuses egípcios importantes tinham características de bois. Além disso, os rebanhos eram extremamente importantes para aquela nação, porque eles forneciam carne, leite, couro e lã para o consumo daquelas pessoas e também para o comércio com outros povos. Assim, com essa praga, Deus atacou a economia do Egito. A morte dos rebanhos também nos traz uma lição muito importante, a de que riqueza não é sinônimo de segurança e estabilidade. Assim como toda a economia do Egito entrou em choque em um único dia, os bens materiais que juntamos nesse mundo podem desaparecer muito rápido. Por isso não devemos depositar a nossa confiança nas riquezas, nem fazer do dinheiro o Deus de nossas vidas. A sexta praga que a Bíblia nos mostra foi a praga das feridas. Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinzas e espalhá-lo pelo ar. Quando Moisés fez isso, surgiram graves feridas que causaram muita dor e sofrimento nos egípcios e em todos os animais. Até os magos do faraó foram infectados com essa praga. Eles clamaram para que seus deuses da saúde os curassem, mas nenhum deles foi capaz de desfazer o que Deus havia feito. Com isso, o Senhor mostrou aos egípcios naquela época e nos mostra hoje que Ele tem poder sobre a saúde e a doença. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e de nada nos adiantará buscarmos falsos deuses, curandeiros, cirurgiões espirituais ou qualquer coisa semelhante. A sétima praga foi a praga do granizo. Moisés avisou o faraó que Deus iria mandar uma terrível tempestade de granizo sobre o Egito. Alguns dos conselheiros de faraó ouviram aquele aviso, ficaram com muito medo e protegeram seus escravos e rebanhos antes da tempestade. Mas todos que ficaram no campo morreram com a força do granizo junto com as plantas. Com a tempestade de granizo, Deus humilhou os deuses egípcios da colheita e do clima, provando que a natureza obedece somente a Ele. Para nós também, o Senhor mostra que todos aqueles que ouvem a sua palavra e fazem a sua vontade são poupados nos dias maus. Já aqueles que o desprezam causam a sua própria destruição. A oitava praga que a Bíblia nos mostra foi a praga dos gafanhotos. Moisés avisou que Deus iria mandar gafanhotos sobre o Egito e os conselheiros do faraó lhe imploraram para libertar os hebreus, para não devastar mais a terra. Mas o faraó se irritou com Moisés e Arão e os expulsou de sua presença. Surgiram então tantos gafanhotos que o céu se escureceu. Toda a vegetação que restava foi destruída. Deus acabou com as fontes de alimento no Egito para mostrar que os deuses que deviam garantir o sustento daquele povo não tinham poder para isso. Da mesma forma, Ele nos mostra que Ele é o responsável pelo nosso sustento e tem o poder para dar e tirar. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, recebemos tudo o que precisamos para viver. Você tem observado? O que vimos no mês passado, primeiro na África e depois indo para a China, você acompanhou? As nuvens dos insetos altamente móveis que chegam a conter até 80 milhões por quilômetro quadrado,
consumiram diariamente o mesmo volume de alimentos que uma multidão de 35 mil pessoas consumiria. Vamos em frente. A 9ª praga que envolveu o Egito foi a praga das trevas. Deus mandou Moisés estender a mão para o céu e trevas muito densas cobriram o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver nem fazer nada. Apenas os hebreus tinham luz. O povo de Deus tinha luz. O povo de Deus sempre foi guardado, foi protegido. Os egípcios celebravam a luz do amanhecer como sendo um ato de vitória do Deus Sol, Ra, sobre a serpente do caos e das trevas. Quando aquelas trevas cobriram o Egito, isso mostrou claramente o quanto Deus era mais poderoso que o Deus Ra. Além disso, os faraós eram considerados descendentes de Ra e por isso teriam poderes sobre todas as outras pessoas. Mas durante aqueles dias, o faraó ficou fragilizado por causa da escuridão, 3 dias, e nada pôde fazer. Deus mostrou que ele tem todo o poder e que tudo o que fazemos depende dele. Deus é soberano sobre toda a nossa vida. Ele é a luz daqueles que o amam, mas quem o rejeita é certo que vive em trevas. E a 10ª praga foi a praga que envolveu a morte dos primogênitos. De noite, Deus passou pelo Egito e matou o primeiro filho de todas as famílias egípcias e as primeiras crias de todos os rebanhos. Somente os hebreus, que tinham colocado o sangue dos cordeiros oferecidos a Deus nos umbrais de suas portas, não sofreram nada. A 10ª praga foi um ataque a todo o Egito e o seu futuro. O primeiro filho era o herdeiro principal e o sinal da continuidade dos pais. Por isso, depois que o faraó perdeu seu filho, ele finalmente libertou os hebreus que deixaram o Egito rumo à terra prometida. Deus, mais uma vez, nos mostra que Ele é o único que tem poder sobre tudo e sobre todos. O sangue do cordeiro na porta era o sinal para que a morte não entrasse. Da mesma forma, somos libertos da morte e da condenação eterna através do sangue de Jesus. E isso acontece quando nos arrependemos de nossos pecados e cremos no seu sacrifício por nós. As pragas que Deus enviou lá no Egito acabaram com tudo o que era precioso e sagrado para os egípcios. Tudo porque não quiseram se arrepender e obedecer ao Senhor. Por isso, é tão importante caminharmos com Deus todos os dias das nossas vidas. Quem é filho de Deus, quem tem fé em Jesus, vive o Evangelho, está protegido pelo Senhor. Nada, absolutamente nada, abalará a sua vida. Como diz lá no livro de Salmos, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido. Porque Deus tem compromisso contigo. Deus tem compromisso com a tua família. Meus amigos e irmãos, esse momento tão adverso, creio ser um tempo de dádiva de Deus para que nos arrependamos de nossos pecados e tenhamos uma fé viva, conforme nos diz as Escrituras Sagradas. Breve, Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo. Você está preparado para esse dia? Tudo isso que estamos acompanhando, tudo que está acontecendo no mundo, são sinais preditos por Cristo que haveriam de acontecer bem próximo à sua vinda. Conserte a tua vida com Deus e com as pessoas também. Estejamos preparados. E isso acontece pela fé. Não tem como comprar,
como negociar. É crendo no precioso Filho de Deus enviado para nos salvar. É favor imerecido para aqueles que creem em Jesus Cristo. Amém? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde muitas pessoas estão com medo, com pavor, eu quero dizer para você, através da palavra de Deus, não tenha medo, mas tenha coragem. Você que crê em Deus, tem essa segurança. Eu quero fazer uma oração por você. Amém? Poderoso e soberano Deus, como aprendemos hoje, o Senhor tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E quando o Senhor enviou as 10 pragas lá no Egito, as pragas serviram de sinais para mostrar ao povo, para ensinar as pessoas que só Tu és Senhor. Deus vivo, nós estamos também contemplando nesses dias muitos sinais. A crise das nações, o amor das pessoas esfriando, a pandemia, outras doenças que estão se proliferando. Também estamos vendo, Senhor, sinais no sol, na lua, nas estrelas, terremotos em vários lugares. Tudo isso são sinais para que eu e todos os telespectadores também possam acordar para a fé, se arrependendo de seus pecados e aceitando a Ti, Jesus, como Salvador e Senhor. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo vírus, toda infecção, toda bactéria, todo medo e pavor. Repreendemos também, Senhor, toda ansiedade e aflição que tem entrado em muitas casas. Tu és poderoso para trazer a bênção completa a todos os Teus filhos. Eu oro agradecido, confiando em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham todos os dias aqui na TV Erechim. Eu quero lembrar você, eu como pastor e demais pastores aqui da cidade de Erechim, estamos orando por você e por sua família. Mas orando para quê e por quê? Estamos orando para que você volte o seu olhar para Deus, para que você compreenda, meu amigo, meu irmão, que tudo o que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. E é um momento de chance que Deus está dando. Mas chance para quê? Para que você mude a sua vida se voltando para Deus. Aceite a Jesus como Salvador e Senhor. Creia que o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar os pecados e você terá vida eterna. Nós, nesse tempo de isolamento, ainda não estamos nos reunindo no auditório da Igreja Brasil para Cristo. Está aqui na tela o endereço para você ir memorizando, para quando for possível você poder participar conosco. Mas nós estamos transmitindo todas as quintas e domingos à noite, estamos transmitindo ao vivo uma celebração, uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida. Não perca, nos acompanhe através das redes sociais. Igreja OBPC é o endereço através do Facebook e também através da página no YouTube. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que você descanse nas promessas de Deus e entregue sua vida ao Senhor e Ele cuidará todos os dias. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz de Cristo. Tchau.
Oli!